Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo sobre os principais aspectos referente à guarda. Por que isso é tão importante? A gente acaba falando muito no divórcio em relação à pensão alimentícia, que é a grande preocupação, né, dos pais, da criança, mas a gente se esquece da importância que tem a guarda, porque a regulamentação dela ou a ausência da regulamentação dela vão ditar como que os pais ou os avós vão conviver com aquela criança. Isso é muito importante. Por quê? Definido a guarda, a gente define como que vai ser a convivência com a criança. E isso é muito importante aqui, por exemplo, no final de ano, para saber quando os pais vão poder viajar com a criança, por qual período, qual a data, como se programar para essa viagem. E às vezes no momento do divórcio a gente está tão preocupado com a questão financeira que a gente esquece desses aspectos que vão reger aquela convivência por muitos anos. Então, é muito importante que a gente trabalhe o aspecto da guarda de forma muito consciente, tá? E que a gente esqueça aqui o aspecto patrimonial. Em relação à guarda, a gente tem duas modalidades no nosso ordenamento jurídico. A primeira delas é a guarda compartilhada e a segunda, a guarda unilateral. Na advocacia, uma preferência dos magistrados, dos promotores, pela guarda compartilhada, porque acredita-se, e a gente vê que realmente é o melhor, que a guarda compartilhada atende melhor os interesses da criança ou do adolescente, porque nela os pais eles decidem conjuntamente as questões atinentes àquela criança, àquele adolescente. Na guarda compartilhada não existe aquela alternância de residência, tá? Existe um mito muito grande nisso, que a guarda compartilhada vai ser 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Não é assim. Em regra, esse modelo de convivência, ele não é aceito, porque tira da criança aquela rotina, aquela adaptação de onde é que eu vou voltar depois da escola, onde é a minha casa. Então, isso considera-se prejudicial para a criança e, por isso, mesmo na guarda compartilhada, a gente fixa uma residência base com um dos genitores. Em regra, a gente tem visto que é a mãe e o outro genitor, ele paga a pensão alimentícia. Então, o primeiro mito, na guarda compartilhada, não há isenção do pagamento da pensão alimentícia, como muito se acredita. Então, dito isso, a gente fixa a convivência com um dos fixa a residência com um dos genitores, que eu vou considerar a mãe, porque realmente é a realidade na maioria das famílias, mas isso se aplica para o contrário também, tá, gente? Eu só vou para fins didáticos mesmo considerar com a mãe. Então, fixada a residência com a mãe, a gente precisa regulamentar a convivência do pai. Quando que o pai vai poder ter uma pernoite com aquele filho, com aquele adolescente, com aquela criança. Se é uma criança muito novinha, se é um bebê de 1 ano que ainda amamenta, por exemplo, a gente vai precisar ter um cuidado maior com essa regulamentação. Enfim, isso vai ser muito particular de cada criança. Isso é uma questão que as pessoas às vezes não preocupam, mas ela é muito importante porque ela vai influenciar na vida da criança. A regulamentação da guarda, ela é muito importante porque a criança, ela vai sofrer muito impacto com isso e vai ser a forma que ela vai se relacionar com outro pai, aquele que não tem a residência fixada com a criança. Então, isso é importante demais para o desenvolvimento da criança e a gente não pode deixar isso de lado pelas preocupações em relação ao patrimonial. Outra situação muito comum que a gente vê no escritório também é dos avós que cuidam do neto, ou algum tio, algum irmão, enfim, por alguma razão aquela família optou pela criança residir com os avós ou com algum tio, e assim funciona melhor e atende aos interesses da criança. Nesse caso, é fundamental que seja feita a regulamentação dessa guarda em favor daquela pessoa que vai exercê-la de fato, ela possa zelar pelos interesses da criança e do adolescente, seja com o acompanhamento em consultas médicas, matrícula escolar, da vida escolar, seja autorizando para alguma questão que precisa da autorização do guardião, mas também para defender os interesses até mesmo contra aquele que teria a guarda, né? Por exemplo, o pai ou a mãe. Às vezes a mãe e o pai, eles deixaram os filhos porque eles não têm condições e aí existem inúmeras situações, entre elas. Pode ser que eles não tenham condição financeira e por isso eles estão morando em algum lugar que seja inadequado para aquela criança. Pode ser que eles sejam usuários de droga e aí eles reconheçam que os filhos, eles ficam melhor com os avós ou com os tios. Então, assim, existem inúmeras situações. Independente de qual seja ela, é fundamental que o guardião ele tenha aquilo regulamentado para que ele possa, se for o caso, negar de entregar o filho para quem tem a guarda legal, que no caso seria os pais, ou outra pessoa, né, quem tiver.
Enfim, o que eu estou dizendo é que a guarda, ela tem que ser olhada com cuidado, ela tem que ser regulamentada da forma como ela realmente é exercida, seja ela compartilhada, unilateral, em favor de ambos os pais ou em favor dos avós, do tio, da madrinha, do irmão. Enfim, é uma questão que ela é muito importante, ela não pode ser menosprezada. Como eu disse, é a guarda, quem detém a guarda, que zela pelos interesses da criança. Então, essa pessoa, ela é fundamental na vida daquela criança e por preservar os seus interesses. E é por isso que a guarda, ela precisa ser bem regulamentada e, como consequência, a convivência bem regulamentada, para que a criança ela tenha condições de se desenvolver em um ambiente que ela tenha contato com o pai, com a mãe, um contato seguro. Então, se o pai ou a mãe oferece algum risco para a criança, como por exemplo de bebida alcoólica ou de drogas, que aquela convivência ela exista, mas seja de forma supervisionada, por exemplo, ou de forma transitória, ou assim, depende realmente do caso concreto, tá, gente? Tô aqui falando algumas situações para vocês entenderem que é importante que seja olhado para o caso concreto. Não dá para eu, Letícia, por mais que eu tenha experiência no escritório com ações de guarda, falar qual que é o melhor modelo de convivência. Não existe. Existem famílias das mais variadas composições, das mais variadas estruturas, então a gente precisa de olhar sempre com cuidado e sempre com os olhos voltados para a criança, tá, gente? A gente não pode esquecer que nós, enquanto pais, enquanto sociedade, a gente tem o dever de preservar os interesses da criança e do adolescente.